Fala, tropa, vamos embora começar as análises aqui do sabadão, dia 2, tá recheadíssimo de jogos, então vamos pra cima, eu vou analisar todos os jogos aqui com vocês e também eu vou compartilhar algumas apostas que eu fiz nesse sabadão, tá? E na verdade foram muitas apostas de pré-jogo, porque realmente os jogos são muito bons, tá? Então aproveita, assista até o final, vou deixar várias apostas durante todo o vídeo. Já se inscreve no canal que todo dia tá tendo um vídeo como esse, analisando os jogos para você. Além disso também, se você gostar do vídeo, curte no final e compartilha para um amigo seu, tá? Para ajudar a gente a crescer e também para ajudar o seu amigo a lucrar. E de antemão, eu já quero dar um recado muito importante para você. Aqui na descrição eu vou deixar um grupo meu, para você entrar num grupo meu de pré-jogo de futebol gratuitamente. Eu cobro por esse grupo, tá? Esse grupo custa R$100, mas você não vai precisar pagar nada para entrar, tá? Eu vou lhe dar um mês de graça dentro do grupo de pré-jogo de futebol, para que você possa aproveitar. Para entender como você vai entrar de graça, eu vou deixar aqui, ó, o meu arroba do meu Instagram, arroba perseguido pelo Green. Você vai lá no meu Instagram e manda Sniper, tá? Sniper. Eu vou deixar aqui as recomendações na descrição. Mandando isso, eu já vou saber que você quer entrar no meu grupo de pré-jogo gratuito, vindo aqui do YouTube. E aí eu vou te adicionar lá, beleza? Então vai no meu Instagram, vou te dar lá, você vai digitar lá no meu direct Sniper, beleza? Eu vou te dar o passo a passo para você entrar gratuitamente. Faz isso agora para você aproveitar e poder lucrar com a gente. Foram mais de 11 unidades agora no mês de outubro, ou seja, apostando R$100 você teria feito 1.100, então vale muito a pena você estar lá, ainda mais de graça, né? Ainda mais de graça. Então vai lá agora, tá? E vamos começar aqui com as análises, já vou começar com o Brasileirão. No Brasileirão tem alguns jogos interessantes. O primeiro jogo eu quero analisar aqui pra vocês, e outra, já pega seu cafezinho, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, né? Se for meia-noite, cara, não pega cafezinho não, tá? Mas se for de manhã, pega um cafezinho. Se for ali 7 horas da noite, ainda dá pra tomar um cafezinho com leite. E vamos embora. Bragantino vai enfrentar o Cuiabá. É um jogo muito importante para as duas equipes e muito mais importante ainda para o Bragantino. O Bragantino entrou na zona de rebaixamento, está aqui com 34 pontos, 31 jogos e agora precisa muito da vitória. O Cuiabá praticamente está numa situação assim que eu não consigo ver o Cuiabá escapando do rebaixamento, tá? Por conta do que o time vem apresentando, o que o time vem jogando, é uma incapacidade ofensiva muito grande. O time não consegue produzir bem, criar boas jogadas, fazer gols, é uma dificuldade tremenda. Inclusive a média de gols está muito baixa, né? 25 gols em 31 jogos, ou seja, uma média bem menor do que um gol por jogo. Diferente do Bragantino, que tem um bom ataque, só que o grande problema do Bragantino é a defesa, tá? E por ter um grande ataque, por necessitar muito da vitória, eu gosto de olhar para um cenário do Bragantino, que é quando ele joga dentro de casa, que é o cenário de marcar gols, tá? Só para você ter ideia, dos últimos 10 jogos dentro de casa, em 7 o Bragantino conseguiu marcar gol. A média do Bragantino dentro de casa é de pelo menos um gol por jogo, né? Um pouco mais de um gol por jogo. Como eu falei, o grande problema do Bragantino é a defesa. Por isso que nos últimos 10 jogos dentro de casa aconteceu em 7, ambos marcam também. Só que não dá para confiar nesse ataque do Cuiabá, né? Como eu falei, um ataque muito ruim. Fora de casa tem 0,5, ou seja, menos de um gol por jogo. Mas, porém, tem 1,5 gols sofridos. Então eu gosto do gol do Bragantino, tá? E outro gol também que eu gosto, que é uma duplinha do Brasileirão que eu já quero deixar aqui para vocês, é o gol do Bragantino e o gol do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também precisa muito da vitória, né? O Atlético Paranaense tá aqui, ó, na Berlinda também com 34 pontos, tá todo embolado. E vai enfrentar o Vitória, que tá com 35 pontos e também precisa da vitória. Vitória precisa da vitória, né? Mas uma coisa que tem acontecido nos jogos do Atlético Paranaense dentro de casa é gols, né? Uma média de gols também muito alta. O Vitória fora de casa cai muito de rendimento, em casa tem até um rendimento bacana, consegue fazer bons jogos, mas fora de casa cai muito de rendimento. E por conta disso eu também acredito no favoritismo do Atlético Paranaense, mas devido às últimas atuações eu prefiro apostar no gol do Atlético Paranaense. Então uma dupla bem interessante nesse Brasileirão é o gol do Bragantino e o gol do Atlético Paranaense. Beleza? Para mim eu vejo com bons olhos. Em relação ao Juventude contra o Fortaleza, aqui já vejo um jogo muito difícil e equilibrado. Por quê? O Juventude também está lá brigando na parte de baixo da tabela, né? Tá aqui no 18ª colocação com 34 pontos. Óbvio que o Fortaleza está brigando pelo G4, mas o Juventude dentro de casa é uma equipe muito chata, tá? Uma equipe muito chata mesmo. Algo que vem acontecendo nos jogos de Juventude dentro de casa é o ambos marcam. É um mercado que sim,
vale a pena, né, ficar de olho nesse ambos marcam no jogo do Juventude. Como eu falei, isso tem se repetido nos jogos do Juventude em casa pela necessidade de vitória. Então eles estão se expondo cada vez mais. Por exemplo, teve aqui um 5-3 contra o Palmeiras, 1-1 contra o Bragantino, 2-1 contra o Fluminense e um 3-1 contra o Internacional. Esses foram os últimos jogos do Bragantino dentro de casa. E a tendência é essa, que sejam jogos realmente com gols. Mas eu optei em trabalhar no ao vivo para confirmar, até porque o Fortaleza é uma equipe muito qualificada defensivamente. Então eu quero validar esse jogo no ao vivo para poder tomar uma decisão. Mas eu estarei de olho, obviamente, nesse mercado de gols, no over 1,5, até buscando uma cotação melhor, dependendo como esteja o jogo. E também não descarto um ambos marcam nesse confronto. Mas o melhor não é apostar no ambos marcam, tá? Não descarto. Não é ruim, mas também não é algo que me passa tanta confiança. Pela necessidade de vitória, principalmente do lado do Juventude, né? E lá na casa deles eles são bem complicados, tá? Na Série B, o único jogo que eu gosto, assim, que eu vou assistir e vou acompanhar, é o jogo do Santos contra o Vila Nova. O Santos é favorito por jogar dentro de casa. O Santos agora já está numa situação mais confortável em relação à classificação, né, para a Série A, até porque está com 62 pontos, né, e o quinto colocado, que é o Ceará, está com 54. Então é muito complicado chegar no Santos, o Ceará. Então praticamente está aí classificado. O Vila Nova está numa situação também com 52 pontos. Está aí atrás, né, do Mirassol, que é o quarto colocado, em 7 pontos. Então é muito difícil esses 7 pontos. Praticamente precisa vencer o Santos e vencer todos os outros jogos para poder se classificar. Então tá aqui no G4. Então assim, eu vejo também muito complicada a situação do Vila Nova para se classificar hoje. Tá? Eu vejo muito complicado. Então eu vejo o favoritismo do Santos pelo fato de jogar em casa. O Santos em casa tem melhorado, o Santos tem conseguido o resultado jogando em casa. Vem de vitória contra o Ceará, venceu o Mirassol, venceu o Operário, empatou contra o Novo Horizontino e venceu o América. Então, assim, dos últimos 5 jogos, venceu 4, né? Então, o Santos vem muito bem dentro de casa. Eu gosto, sim, de olhar para esse cenário de vitória do Santos, tá? Eu gosto. Acredito que o Santos realmente saia com a vitória. Mas eu não gosto dessa cotação em 50 na Série B, tá? É muito difícil eu apostar numa Série B assim em 50, só se for realmente discrepante, né? Como foi o jogo, por exemplo, do Sport contra o Botafogo de São Paulo. Teve esse jogo que o Sport estava pagando em 52, aí sim eu apostei na vitória do Sport porque a discrepância era muito grande. Nesse caso aqui, o Santos é melhor? Mas não tem uma discrepância tão grande assim para o Vila Nova. Então, para o Santos ganhar eu gosto, mas é algo que eu vou buscar no ao vivo uma cotação melhor. Pelo menos pagando 1,60, 1,70 aqui, vai valer a pena essa vitória do Santos. Caso contrário, para mim, 1,50 não vale a pena. No campeonato francês, na Ligue 1, tem um jogo interessante que é do PSG contra o Lens. Cara, essa cotação aqui, para mim, é uma cotação errada. Para mim, o PSG deveria estar pagando mais, até porque o Lens é uma boa equipe, tá? É uma equipe muito chata, é uma equipe que cria muito bem, que ataca muito bem, inclusive, e se defende bem, né? Inclusive está aqui na quinta colocação, com 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Então, o PSG é superior, obviamente, tem jogadores melhores, mas essa cotação, para mim, é uma cotação muito ruim. Para mim, é um jogo mais equilibrado. Então, eu recomendo para vocês analisar no ao vivo, tá? E tá de olho, se vale a pena realmente ou não pegar essa vitória do PSG. Mas é uma vitória que eu só recomendo você validando o que está acontecendo dentro de campo. Ou seja, se você estiver assistindo. Marco, eu não estou assistindo o jogo do PSG, então exclui esse jogo, tá? Exclui esse jogo de apostar. Mas no pré-jogo, essa vitória, pagando esse valor, para mim é uma cotação bem ruim, tá? Pode ser que o PSG ganhe, goleie, pode ser. É o melhor time do francês. Mas o Lens é uma equipe muito chata, se defende muito bem, tá? Então, cuidado demais nessa aposta, beleza? Na Bundesliga, tem 2 jogos que eu gosto bastante de vitória. O Frankfurt vai enfrentar o Bochum, né? O Frankfurt está jogando muito bem. É um dos melhores times dessa Bundesliga nessa temporada, tá? Uma belíssima atuação está fazendo a equipe do Frankfurt. O contra-ataque do Frankfurt tem sido mortal, de fato mortal, né? Os caras estão contra-atacando muito bem. E vai enfrentar uma equipe muito fraca, que é o Bochum, que está brigando para não ser rebaixado. Então o Frankfurt, pelo fato de jogar em casa, é favorito aqui. Assim como o Bayern de Munique contra o Union Berlin também dentro de casa é extremamente favorito. Então acredito na vitória tanto do Frankfurt quanto do Bayern de Munique, tá? Olho também no Hoffenheim, mas o Hoffenheim é uma equipe que já oscila bastante. Então é um jogo que você precisa validar no ao vivo.
Um confronto também bem interessante que nós teremos, um clássico, né? Você pode chamar de clássico, é o Borussia Dortmund contra o Leipzig. Duas equipes que estão na briga pelo G4, né? Estão aqui na briga nessa parte de cima da tabela. A gente tem um Borussia Dortmund que nos últimos jogos tem vacilado, né? Em 8 jogos são 4 vitórias e 3 derrotas. Um time que faz e toma muitos gols. Vai jogar contra o Leipzig, que tem um dos melhores ataques, porém defensivamente é um time muito forte, só tomou 3 gols, tá? Só que quando a gente olha o confronto direto entre eles, a gente vê jogos movimentados, jogos com gols. O último jogo foi um 4x1 Leipzig, aí teve o 3x2 Leipzig, 2x0 Leipzig, 2x1 Borussia, 3x0 Leipzig, 4x1, 2x1, 4x1, 3x2, ou seja, jogos realmente com gols, tá? Jogos realmente com gols. E quando eu pego aqui o Borussia Dortmund jogando dentro de casa, eles têm uma média muito alta de gols. É uma média de 3 gols por jogo. E quando a gente olha o Leipzig jogando fora de casa, é uma média de quase 2 gols por jogo, tá? Então, o que é que eu tô querendo? Eu tô mostrando todos esses números para vocês. Por quê? Porque eu vejo um jogo realmente favorável para gols, para o ambos marcam. Então, eu gosto sim desse ambos marcam, tá? Inclusive, eu vou deixar uma super odds pagando acima de 1,50 com esse ambos marcam, beleza? Junto com o mercado de escanteios na Bet5. Quando você acessar, eu vou deixar aqui na descrição. Quando você acessar a Bet5, vai lá na aba do perseguido do Green. Vai ter essa super odds, tá? Porque na Bet365 tá pagando em 40 no ambos marcam. Eu vou deixar uma bet pagando acima de 1,50 para vocês com esse ambos marcam lá na Bet5, que é uma parceria que eu tenho com eles, onde eu sugiro algumas bets e eles elevam a odds, tá? E nesse caso é uma odds que tem muito, mas muito valor, tá? Então vai na Bet5, na aba do perseguido pelo Green, vai ter essa aposta lá, faça. Além dessa aposta, vai ter outras também, tá? E aí você analisa, eu vou estar analisando aqui também para vocês. Todas as apostas são apostas que eu recomendo, são apostas que eu faço, são apostas que eu mando no clube. E aí vocês também podem estar fazendo, utilizando meia unidade. Mas é um jogo realmente favorável para gols. Continuando aqui, na Itália, galera, eu não vou fazer absolutamente nada. Vou só acompanhar no ao vivo como é que tá essas equipes. Por quê? Juventus não vive um bom momento, tá vacilando bastante defensivamente, tá sentindo muito a perda do Bremer, o zagueiro. O Danilo tá muito mal, muito mal. E o Milan também não vem bem no campeonato. Então ambos vão jogar fora de casa, ambos não me passam confiança hoje, por isso que eu decidi ficar fora desse jogo, tá? No campeonato holandês tem 2 confrontos que me agradam. O primeiro confronto é do Feyenoord contra o AZ. Feyenoord favorito dentro de casa, o AZ vem jogando muito mal. É uma boa equipe, mas vem jogando muito mal, vem numa sequência muito ruim de derrotas, né? Então eu vejo um favoritismo pro Feyenoord, até por jogar dentro de casa e também por ter perdido o jogo contra o Ajax na rodada passada. Então vai com tudo para esse confronto. Mas para pré-jogo, recomendo vocês utilizarem o empate anula, tá? No Feyenoord. No pré-jogo. No ao vivo, se você vê que tá bem, aí vocês podem utilizar, pensar numa possível vitória. Mas se for atuar no pré-jogo, empate anula. O outro confronto que nós temos é o Ajax contra o PSV. E aqui nós temos os 2 dos melhores ataques, né, da competição. O Ajax com a média de 2 gols marcados em casa, o PSV com a média de 3 gols marcados fora de casa. Em 70% dos jogos do PSV fora de casa, aconteceu ambos marcam. Como são 2 dos melhores ataques do holandês, né? E também a necessidade do Ajax por essa vitória é muito grande para encostar ali no PSV, tira pontos do PSV e ainda ganha pontos. E como são os 2 melhores ataques, né? Junto com o Feyenoord também e o Twente, mas eu destaco eles 2 porque são 35 gols do PSV e 20 gols do Ajax. E muitos desses gols do Ajax é jogando dentro de casa. Então não tem outra, né, galera? Eu também gosto bastante do ambos marcam para esse confronto. Vejo com bons olhos esse ambos marcam por tudo que esses 2 ataques vêm jogando nos últimos jogos, tá? Realmente está muito bem. Falar do Benfica contra o Farense, eu acho que é poupa-tempo, né? Benfica extremamente favorito. Aí vocês podem pensar em utilizar a vitória do Benfica em alguma dupla, né? Vocês podem pensar em esperar no live. Vocês podem pensar em atuar no primeiro tempo, né, para o Benfica ganhar o primeiro tempo, mas realmente é bem favorita essa equipe do Benfica. Outro grande favorito que nós teremos é a equipe do Zenit, né? O Zenit vai jogar dentro de casa, extremamente favorito, buscando ali permanecer na liderança. O Lokomotiv Moscou também eu vejo com certo favoritismo, mas para atuar aqui tem que proteger em caso de empate. Então é importante utilizar o empate anula no jogo do Lokomotiv Moscou, tá? Mas é superior em relação ao Rubin Kazan, por mais que seja um clássico. Mas ó, o Zenit necessita muito
nessa vitória vai enfrentar uma equipe defensivamente muito fraca e um ataque também muito ruim. Então o Zenit é bem favorito, né? E o Lokomotiv Moscou, como eu falei, também está buscando aqui não se distanciar do Krasnodar e nem do Zenit. Então essa vitória para essas duas equipes é bem importante. O Zenit dá para ir com a vitória do Zenit, até porque vai enfrentar uma equipe mais fraca. O Lokomotiv Moscou utiliza um empate anula, tá? Utiliza um empate anula, porque o Rubin Kazan é uma equipe chata, beleza? É uma equipe chata. Mas o fato deles jogarem dentro de casa, eles são favoritos. O campeonato russo não tem na Bet365, não tem na Betano, não tem muitas casas de apostas, mas tem na Bet5, tá? Então façam lá, que tá dando muita grana pra gente o campeonato russo, beleza? E para finalizar, eu quero falar aqui da Premier League, né? E quero destacar também, galera, 3 favoritos que nós temos aqui na Espanha e na Turquia. Osasuna contra Valladolid. Osasuna em casa a gente sabe que é um time que joga muito bem, é o único time que venceu o Barcelona na temporada, jogando dentro de casa. Então, Osasuna, olho no Osasuna, olho no Girona, tá? O jogo do Villarreal e do Valência foram cancelados devido às enchentes que estão acontecendo, né? E olho no Osasuna, olho no Girona, no Live, tá? Todos esses jogos são para trabalhar no Live. Olho no Besiktas, também para trabalhar no Live. E na Premier League, nós temos alguns jogos interessantes, né? Como, por exemplo, o City vai enfrentar o Bournemouth. Cara, eu sempre vou estar a favor do City. Marcão, é um jogo fácil aqui. Você acha que o City vai passar o carro no Bournemouth? Acho que não, tá? A tendência é que não. O City cai muito de produção sem o Rodri e sem o De Bruyne, né? Perde a solidez ali do time, tá? Inclusive, eu vi até um comentário que eu gostei bastante do Fred, ele falando sobre o Fred Caldeira, né, que acompanha o City e o Arsenal também, e ele falando, o campeonato da Premier League, na verdade, né? E ele falando sobre o City, a importância do Rodri, porque sem o Rodri, o Guardiola teve que colocar 2 jogadores, que é o Gundogan, né, e o Matheus Nunes, ou o Kovacic, para fazer a função que o Rodri fazia sozinho. Então é meio que o City perde um jogador a mais que ele tinha ali no setor ofensivo, e com isso, por isso que também caiu a produção do City. E obviamente o De Bruyne, né, sem uma ausência do De Bruyne, o time também cai muito, porque ele encontra passes que nenhum outro jogador encontra. Mas mesmo assim é um time muito forte para o Bournemouth. O City sabe que não pode vacilar, para permanecer na liderança precisa vencer, e por isso que eu gosto dessa vitória. O Liverpool vai enfrentar o Brighton, também não é um jogo fácil, é um jogo complicado, até porque o Brighton produz muito bem, mas o fato do Liverpool precisar da vitória para acompanhar o City, não deixar o City abrir vantagem, que deixar o City abrir vantagem é a pior coisa, tá? Isso pode acontecer caso o City ganhe e o Liverpool empate ou perca. Então o Liverpool sabe muito bem disso. E eles se enfrentaram agora, né, pela Copa da Inglaterra, e o Liverpool ganhou fora de casa com o time reserva, tá? O Brighton também poupou alguns jogadores, mas o Liverpool poupou ainda mais. Então eu vejo o Liverpool dentro de casa com seu time titular vencendo o Brighton. O Brighton, por mais que seja uma boa equipe, ainda está bem abaixo do Liverpool, do City e do Arsenal, tá? O Arsenal vai enfrentar o Newcastle, já é um jogo bem complicado. Eu recomendo vocês trabalharem no live. Mas eu gosto de estar a favor da vitória do City e eu gosto de estar a favor da vitória do Liverpool. E na MLS, para a gente finalizar aqui, nós temos o Atlanta contra o Inter Miami. E um padrão que eu sempre utilizo nos jogos do Inter Miami é o ambos marcam, ainda mais porque o Atlanta vai precisar muito da vitória, vai se expor. A defesa do Inter Miami é uma defesa ruim, tá? Toma gols todos os jogos praticamente. 90% dos jogos do Inter Miami aconteceram ambos marcam. 80% dos jogos do Atlanta aconteceram ambos marcam. É um padrão, uma média muito alta, tá? Então eu gosto desse ambos marcam, tá? Como eu falei, até porque o Atlanta precisa do resultado e o Inter Miami vai ter o contra-ataque. Galera, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, né? Que esse sábado seja muito lucrativo. Lembrando que, para entrar no grupo gratuito de pré-jogo, ter todas as minhas betas de pré-jogo de futebol, manda sniper lá no meu Instagram, @perseguido pelo Green, tá? E na Bet5 tem a aba perseguido do Green, onde você vai ver lá várias bets que eu recomendo para vocês. Utiliza meia unidade em cada uma, tanto de futebol quanto de NBA, tá? Vamos para cima, tamo junto.